capítulo 14, versículo 15, 16 e 17. A minha tradução é um pouquinho diferente e diz assim, João 14, após a leitura você vai continuar com a Bíblia aberta, tá? Nós vamos ler outro versículo em outro livro. Diz assim, Jesus continuou: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai e Ele dará outro auxiliador, o Espírito de verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito porque não o pode ver nem conhecer, mas vocês o conhecem porque Ele está com vocês e viverá em vocês. Amém, amados? Agora eu quero que você abra a palavra de Deus, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, só um versículo, que é o versículo 23. Quem achou diz amém? Quem não achou, estou procurando, glória a Deus. Aí. E diz assim a palavra de Deus. A minha tradução é o mesmo sentido, só que um pouquinho diferente, tá? Mas ela diz assim: que Deus, que nos dá a paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele, e que Ele conserve, diga comigo, o Espírito, a alma e o corpo de vocês, livres de toda mancha, para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Não vou orar, porque já foi feita a oração. Como dizem muitos, não vamos invalidar, principalmente a oração do meu sobrinho, do meu amigo, posso dizer até do meu afilhado Lucas. Larissa não vai ficar com ciúme, Larissa é a mesma coisa, no mesmo nível, com certeza, né, Larissa? Amo vocês. E nós glorificamos a Deus por essa manhã. E eu estava pedindo a Deus uma palavra, e eu sempre falo assim: Senhor, me dá uma palavra e confirme essa palavra. E Deus confirmou em alto bom som, confirmando essa palavra. Antes de falar um pouquinho do segundo texto que nós lemos, da carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, aos Tessalonicenses, na primeira carta, no capítulo que nós lemos 5, versículo 23, eu quero primeiro unir tanto um versículo com o outro, para como se fosse duas peças de quebra-cabeça, duas peças diferentes, em que elas agora vão se encaixar, para que nós venhamos a ter, mais uma vez, uma compreensão daquilo que Deus quer dizer. Talvez o que eu venha falar nessa manhã pode ser algo que você já está acostumado a ouvir, tanto na questão do ensinamento quanto da pregação. Eu mesmo já ouvi várias vezes, mas como eu costumo dizer, por mais que você conheça um texto e por mais que você seja familiarizado com esse texto, sempre vai ter uma revelação de Deus, sempre vai ter uma aplicação, sempre vai ter um ensinamento, sempre vai ter algo especial extraído da própria palavra, até porque a palavra de Deus por si mesma, ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E é exatamente isso que eu quero unir. Primeiro, eu quero trazer ao nosso conhecimento que para ter uma alma, um corpo e um espírito plenamente conservado, como diz o apóstolo Paulo, e irrepreensível, até a vinda do Senhor, nós precisamos nos atentar para um detalhe que muitas vezes, por mais que nós saibamos e conheçamos,
nós, no nosso corre-corre da vida, no nosso cotidiano da vida, no nosso tempo que é tão acelerado hoje, né? Nós muitas vezes podemos não dar a devida atenção, porque quando nós começamos a compreender aquilo que verdadeiramente Deus tem conosco em detalhes, nós passamos a ter uma compreensão mais profunda daquilo que Ele tem para com as nossas vidas. E aqui Jesus, antecedendo ser preso, crucificado, morto, e depois Ele vai ressuscitar, e todos sabem, ascender aos céus, dar as últimas instruções depois aos seus discípulos antes de ascender aos céus, aquela coisa toda, né? Na verdade, Jesus, ele está falando sobre o Espírito Santo. Fala comigo, o Espírito Santo. Eu não perco nenhum minuto nessa manhã para dizer que o Espírito Santo é real, que o Espírito Santo é onipotente, que o Espírito Santo é onipresente, que o Espírito Santo sonda a mente e o coração. O Espírito Santo, como diz, é o Paráclito, outros vão dizer Paráclito, que significa aquele que é o nosso advogado, aquele que é o nosso ajudador, aquele que nos encoraja, aquele que se coloca ao lado de alguém para ajudar, aquele que dá ânimo, aquele que dá disposição, aquele que abre os nossos olhos espirituais para nós contemplarmos as maravilhas da palavra de Deus. É o Espírito Santo quem dá vida a tudo. Ele é mais do que o ar. Se o ar, na simples definição, quando diz que ele é o ar em movimento, que o vento é o ar em movimento, você imagina o Espírito de Deus. O Espírito Santo, ele oxigena a nossa mente. O Espírito Santo, ele renova o nosso entendimento. O Espírito Santo, ele renova as nossas forças. O Espírito Santo nos inspira. O Espírito Santo, ele nos guarda, ele lembra de todas as coisas. Ele nos leva ao profundo da palavra. Ele nos leva para termos um propósito mais profundo com Deus. Então, quando Jesus está falando sobre o Espírito Santo é uma promessa que Jesus agora sabe, tanto quanto na sua característica humana, mas utilizando da sua prerrogativa divina. O Espírito Santo de Deus é o próprio Cristo, porque em alguns lugares seu nome vai ser referido: Espírito da glória, Espírito de Deus, Espírito Santo, Espírito de Cristo. Logo, é da mesma natureza. Quando ele fala, eu vou enviar o Espírito Santo, vocês não precisam ficar angustiados e tristes. Por um pouco tempo eu estou com vocês, eu vou ter que ir para o meu Pai, mas fiquem tranquilos que eu vou enviar o Espírito Santo da verdade. Ele vos guiará toda a verdade. Ele falará tudo a meu respeito e ele me glorificará. Logo, o que nós podemos entender que o Espírito Santo é essencial na minha vida e na sua. Eu lembro quando o próprio Davi, no Salmo 51, quando ele confessa os seus pecados, ele vai dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me com isopo e ficarei mais puro. Senhor, ele vai orando, ele vai dizendo: Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito inabalável, porque, Senhor, um espírito quebrantado e um espírito contrito tu não desprezas, Senhor. E ele ainda vai dizer uma outra coisa no Salmo 51: Senhor, não me lances fora da tua presença e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Sabe o que Davi está querendo dizer? Não adianta eu ser rei, não adianta eu ser famoso, não adianta eu ser conhecido, não adianta eu ter poder, não adianta eu ter ouro, não adianta eu ter prata, não adianta eu ter
ter riqueza, não adianta eu ter conhecimento, não adianta eu ter vitórias, não adianta nenhuma dessas coisas, nem poder, nem fama, nem glória humana, se eu não tiver o Espírito Santo de Deus na minha alma, se eu não tiver o Espírito Santo de Deus no meu espírito, se eu não tiver o Espírito Santo de Deus se movendo no meu corpo, não há como eu viver. Irmãos, eu, Joabe, eu digo com vocês nessa manhã, se o Espírito Santo de Deus não tiver mais na minha vida, eu prefiro morrer, eu prefiro não existir, eu prefiro não mais estar vivendo, porque, irmãos, o Espírito Santo é tudo. Você pode levantar as suas mãos e dizer: o Espírito Santo é tudo, o Espírito Santo é tudo, o Espírito Santo é tudo. É Ele que te faz respirar, é Ele que te faz viver, é Ele que faz você andar, é Ele que faz você lutar e vencer, é Ele quem te encoraja, é Ele quem te dá sabedoria, é Ele quem te dá conhecimento, é Ele quem ilumina os seus olhos, é Ele quem faz com que os seus ouvidos espirituais venham estar sensíveis à voz do próprio Deus. É Ele que te santifica, porque santificação é isso. O Espírito Santo já diz: Espírito de quem? De Deus, santo. Santo por quê? Porque a sua natureza é santa, porque a sua natureza não tem compatibilidade com pecado, não tem compatibilidade com ira, não tem compatibilidade com derrota, não tem compatibilidade com miséria, não tem compatibilidade com coisas ruins. Não, o Espírito Santo, a natureza dele é perfeita, a natureza dele é vida, a natureza dele, aleluia, é poder. A natureza dele te faz vencer o pecado, a natureza dele dentro de você faz você reagir, a natureza do Espírito Santo faz você caminhar, a natureza do Espírito Santo faz você louvar como a Larissa, a tocar como o Lucas, a cantar como, aleluia, a missionária Rosinha, a exaltar como a missionária Jesuslene e Maria da Paz, os irmãos que estão aqui. É o Espírito Santo que toma tudo. Ele está no meio, Ele está atrás, Ele vai adiante, Ele está do lado direito, Ele está do lado esquerdo, Ele está na diagonal, Ele está na frente, Ele está na vertical, Ele está na horizontal. É Ele o dono da igreja, é Ele que prospera, é Ele que derrama o seu poder sobre as crianças, é Ele que manifesta o seu poder nos jovens, é Ele que levanta as mulheres e os homens de Deus. Sem o Espírito Santo não há vida. Só para você ter uma ideia, se o Espírito Santo não estivesse aqui, pode cantar a noite toda, pode falar a noite toda, pode ter a melhor, Rosinha, a melhor retórica, pode ter o melhor conhecimento de ciência, de tudo, pode fazer uma reunião até bonita, até admirável, mas se ele sair, a essência do louvor morre, a essência da adoração morre, a essência da oração termina, a minha graça acaba, porque a minha natureza está dentro de mim. Pastor, está dando uma volta, eu estou dando uma volta, mas você vai entender o que eu quero dizer, irmãos. Para que a minha alma, para que o seu espírito e para que o seu corpo possa estar plenamente conservado e irrepreensíveis até a vinda do Senhor, nós temos que ter relacionamento com o Espírito Santo. Quantos aqui podem glorificar a Deus pelo relacionamento que você tem com o Espírito Santo? Irmãos, aleluia. Eu quero ainda dar essa pequena pincelada e eu vou concluir no segundo versículo, mas eu gostaria que você ficasse bem à vontade para continuar sentindo a presença de Deus. Porque Ele me diz aqui, eu estou renovando gente que está aqui nessa manhã. Eu estou repreendendo o desânimo. Eu estou repreendendo o mal-estar. O vazio que você estava sentindo, eu estou preenchendo, porque quem enche do Espírito não é a pregação, quem enche do Espírito não é o pregador, quem enche do Espírito é o próprio Espírito Santo, e Ele está olhando para você e sabe que você precisava ser
cheia, que você precisava ser cheio. Aí eu lembro de Eliseu, aleluia, quando Eliseu falou para aquela mulher: vai, pega todas as vasilhas que te estão emprestadas, pega com teus vizinhos e leva para tua casa. E ela pega, ela vai, pede emprestado, e vão emprestando, e cada vasilha que ela pega, que ela leva para sua casa, quando chega na sua casa, o milagre começa a se manifestar, a providência do Espírito começa a se mover, e o azeite começa a descer, e à medida que o azeite desce, a multiplicação também acontece. Sabe o que está acontecendo aqui? A presença de Deus está descendo de novo sobre a tua cabeça, a presença de Deus está descendo de novo nesse horário sobre a tua vida, e à medida que a presença de Deus vai descendo, Ele vai te renovando, ao mesmo tempo vai multiplicando. Tem coisa sendo multiplicada agora, o que está parado começa a se mover, o que está fora do lugar, Deus coloca no lugar, o que está fechado, Ele abre, o que quer impedir, Ele remove, aleluia, Ele começa a te encher. Tenha plena convicção que Ele começa a te encher agora, o Espírito Santo de Deus. E o texto vai dizer que o azeite só parou de descer quando a última vasilha foi cheia. Tem vasilha de Deus aqui? Você trouxe a sua vasilha nessa manhã? Então deixa o óleo do Espírito cair, deixa o azeite do Espírito Santo derramar sobre a tua vida. Oh, aleluia. Irmãos, falando ainda do Espírito Santo, o Espírito Santo é aquele que é o Consolador, como nós falamos. Ele é da natureza de Cristo. O Espírito Santo, o Espírito intercede, o Espírito Santo guia. O Espírito Santo, diga comigo, o Espírito Santo pode se entristecer. Já viu quando a gente chega, Lucas, na igreja a gente fala assim, é antigo isso, né? Quantos estão felizes com Jesus? Vamos lá, gente, não é teatro não. Quantos aqui de verdade estão felizes com Jesus? Aleluia, que maravilha. Eu estou, você está todo mundo. Mas a pergunta que não quer calar, quando se fala do Espírito Santo, Ele está alegre com a gente? Ele está feliz com a gente? Ele está sorrindo com a gente? Ele está feliz? Como nós estamos com Ele? Aleluia! Porque o Espírito Santo, ele pode sentir alegria, mas o Espírito Santo pode sentir tristeza, amém? O Espírito Santo pode se regozijar com você e comigo, e ele pode se entristecer. E não só ele pode se entristecer, mas ele pode, diga comigo, ele pode ser apagado. Eita, eu não quero isso não. Eu não quero. Ele pode ser apagado. Ele pode se afastar. E muitas vezes nós precisamos entender que Ele é tão sensível quando Ele está presente, quando Ele está dentro de nós, que Ele não quer trocar, não quer que nós venhamos trocá-lo. Ele não quer que nós venhamos a dividir a sua atenção com outras coisas, principalmente coisas que entristecem o Espírito Santo. Porque, irmãos, Ele quer não ser um hóspede, como muitos dizem. Eu respeito, tem sentidos, expressões, tudo bem, mas o Espírito Santo, ele não quer ficar o tempo todo visitando, porque quem visita é alguém que está por algum tempo, mas depois pode ir embora. Eu quero que Ele habite. Você pode glorificar o nome do Senhor? Bata no peito e diga: habita em mim, mora em mim, habita em mim, vive em mim. Enquanto você vai falando isso, eu estou sentindo o Espírito Santo renovar a tua vida. Ele está aqui. Tem coisas acontecendo aqui, queridos. Tem um mover de Deus aqui, aleluia. O Espírito Santo é eterno, o Espírito Santo é onipotente, o Espírito Santo é onisciente, o Espírito Santo é imutável, ele não muda. O Espírito Santo gera, lembra lá em Gênesis? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia. Fala comigo, o Espírito de Deus se movia. Ele está se movendo aqui, Ele está se movendo aqui, Ele está se movendo aqui, Ele está se movendo aqui. Quando Ele se movimenta com propósito, Ele está se movendo com propósito aqui. Tem coisas que você ainda não está nem entendendo, talvez você não está entendendo
mas já já você vai entender. Mas enquanto você não entende, ouça a voz de Deus e veja o Espírito de Deus dizendo para você de novo: eu estou me movendo a teu respeito. Eu estou me movendo. Porque Ele é aquele que inspira você dentro das Escrituras Sagradas. Ele é quem te guia. Ele é o teu professor por excelência. Ele que te faz lembrar de todas as coisas. Um dos seus nomes: Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito do Senhor, Espírito Santo, como nós falamos, Espírito da graça, ou seja, manifesta o seu favor, Espírito da adoração, que leva você a adorar como você adorou no momento de culto, Espírito da promessa, porque foi feita uma promessa, por isso que nós não podemos nos calar. Você pode declarar nessa manhã: eu não posso me calar, porque Ele é o Espírito da promessa. Quando você abre a tua boca e glorifica a Deus com todo o teu coração, fortalezas caem. Quando você abre a tua boca e glorifica o nome do Senhor de todo o coração, a maldição é desfeita. Quando você glorifica a Deus, exalta o nome do Senhor, o Senhor continua guerreando por você. Ele guerreia por você. Ele entra na tua casa. O nome do Senhor é glorificado. O Espírito de Deus é como o vento. E aí você lembra de Ezequiel. Ezequiel estava diante de um grande vale de ossos secos, e ali, cheio do Espírito Santo, ele recebe a ordem de Deus, e Deus diz para Ezequiel: diga para esses vales, diga para esse vale de ossos secos, profetiza, profetiza. E ele começa a profetizar, e o movimento do Espírito Santo de Deus começa a dar vida. Irmãos, eu não sei o que você está apresentando diante de Deus, dentro da tua causa, dentro da tua família, dentro da tua necessidade, dentro do teu desafio, dentro do teu propósito. Eu não sei qual é o gigante, eu não sei qual é a batalha espiritual contra as potestades que você possa estar enfrentando, mas o Espírito de Deus está mandando te dizer: profetiza, profetiza. Tem maldição aqui sendo desfeita, tem maldição aqui sendo quebrada, tem cadeia sendo despedaçada, tem dardo inflamado do inimigo sendo desfeito, tem obras das trevas caindo por terra, tem enfermidade se dobrando diante do poder do Espírito Santo na tua vida. Aleluia! É dia, é manhã do nome do Senhor ser glorificado na sua vida. Então profetiza, porque Ele olha para aquelas sepulturas e o Senhor diz: farei levantar das sepulturas e levantarei homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Oh, bendito e glorificado seja o nome do Senhor. Amados, que coisa tremenda. E eu quero agora levar você para a gente poder fechar dentro desta leitura que nós fizemos de 1 Tessalonicenses, no seu capítulo 5, no seu versículo 23. Uma recomendação do apóstolo Paulo, quando ele está dizendo: Deus nos dá a paz. Querido, sem a paz de Deus a gente não consegue concentrar em nada, fazer nada, produzir nada, investir nada, planejar nada, elaborar nada. Não conseguimos trabalhar, não conseguimos nos concentrar, sentimos perturbação, sentimos intranquilidade, sentimos insegurança, somos propensos a permitir momentaneamente que os conflitos na mente muitas vezes venham a nos enfraquecer, venham nos trazer abatimento. Por isso que nós precisamos da paz do Senhor. E Jesus, ele diz assim: a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. A paz desse mundo muitas vezes ela é condicionada a momentos bons, mas a paz que o Senhor te dá, você pode estar no vale que você tem paz, você pode estar no problema que a paz continua, você pode estar sofrendo uma afronta que essa paz continua. Alguém pode olhar para você e pode abrir a boca e falar alguma coisa de você, mas não vai tirar a tua paz, porque essa paz está sobre você. Alguém vai te desprezar, mas essa paz continua com você. Aleluia.
alguém vai praguejar contra a tua vida, contra a tua família. A tua carne vai querer revidar, mas você não vai revidar. Sabe por quê? Porque essa paz está dentro de você. E Jesus diz que essa paz excede todo entendimento. Ela fica intacta. E tem mais. Ah, pastor João, tu é doido falando um negócio desse. Não. Pode vir o vento que for, pode vir a tempestade que for, pode vir a luta que for, que não te arranca do lugar. Deus está mandando dizer para pessoas aqui nessa manhã: não te arranca do lugar, não te mata, não te humilha, não te envergonha, não vai criar origem de enfermidade dentro da tua alma, porque essa paz está sobre a tua vida. Essa paz te renova. Eu estou sentindo essa paz aqui, eu estou sentindo, eu estou vendo pela fé um homem lindo, um homem de branco, admirável, como um príncipe, com coroa de ouro, com sapato de fogo. Seus pés são como um latão reluzente, seu cabelo é como, aleluia, cacho de palmeira. Seu olhar é como chama de fogo. Ele está aqui nessa manhã, ele está aqui no meio da sua igreja. Quem é ele? É o príncipe da paz, é o príncipe da paz, é o príncipe da paz. E eu falo e o espírito de perturbação sai. Olha aí. Aquilo que quer te perturbar, aquilo que quer te afligir, aquilo que quer deixar sua mente confusa, aquilo que quer fazer com que suba o seu estresse, o Senhor está jogando por terra. Oh, aleluia! Porque é essa paz que o apóstolo Paulo está falando. Que Deus que nos dá essa paz faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele. Aleluia! E é isso que Ele quer de nós. Dedicação. Quem ama se dedica. Quem ama confia. Quem ama se entrega de verdade, sem reservas. E nós temos esse amor, e nós temos essa aliança com o Senhor. E aqui está falando sobre conservar o espírito. O tempo não nos permite entrar em muitos detalhes, mas só para te lembrar, Deus quando nos fez espírito, alma e corpo. E esse espírito que Ele nos deu é a forma pela qual nós temos uma conexão direta com Deus. Deus me deu esse espírito e te deu esse espírito para que nós venhamos a ter conexão direta com Deus. O teu espírito, você já parou para pensar? O teu espírito conectado com o Espírito de Deus, quanta coisa maravilhosa você vai viver, quantas experiências maravilhosas você vai ter com o Senhor, porque o Espírito que Deus nos deu, Ele nos leva a querer orar. Em contrapartida, a nossa natureza humana não quer orar. Se você perguntar a sua natureza humana, você queria estar aqui? Não. Você queria estar aqui adorando a Deus, abrindo mão dos teus compromissos, das coisas para você organizar durante o dia? Ela ia falar, não. E sempre ia dar uma desculpa, e sempre ia dar uma justificativa, ia explicar com muita inteligência o porquê. Então há uma luta, mas o Espírito que Deus nos deu, Ele não se conforma. Se você cada vez mais está sensível à voz do Espírito, está se preparando para a volta do Senhor Jesus, o teu espírito vai se sentir incomodado quando não estiver orando. O teu espírito vai se sentir incomodado quando você está carente da palavra e você precisa se alimentar mais da palavra, você precisa buscar mais ao Senhor de todo o teu coração, você precisa ter mais experiências com o Espírito Santo. Lembra quando Ezequiel, ele teve um encontro com Deus, e ali o Senhor convida ele para entrar nas águas, e ali ele sai do raso, e ele começa a caminhar, e a água bate no tornozelo, e a água bate no joelho, e a água bate na cintura, e a água bate no peito, e chega uma hora que ele não tem mais
condições de caminhar, porque estava quase que completamente tomado pelo aquele rio, e aquele homem que simbolizava o próprio Deus, dizendo: se você está, essas são as minhas palavras, mas no mesmo sentido, se você está só acostumado no raso, e só dentro desse limite que você tem, você não vai ter experiências mais profundas com o meu Espírito, mas eu te convido para que você mergulhe no profundo das águas, eu te convido para que você se aprofunde mais, eu te convido que você mergulhe fundo, eu te convido para que você entre no mais profundo das águas, e aquelas águas simbolizavam o próprio Espírito de Deus, porque tudo que aquela água, tudo que aquele rio tocava, dava vida. Aquele rio tocava o que não tinha fertilidade, passava a ter fertilidade. Aquilo que estava morto, quando tocava as correntes daquele rio, passava a ter vida. Irmãos, eu quero te dizer, quando nós temos essa experiência com Deus, o nosso espírito é fortalecido. E eu quero te dizer, nessa manhã, o teu espírito está sendo fortalecido pelo Senhor. Aleluia. O teu espírito está sendo fortalecido. A nossa alma, irmãos, é algo maravilhoso que Deus nos deu. E a alma, ela trava uma batalha, porque ela está também, ao mesmo tempo que ela quer estar conectada com as coisas de Deus, ela está conectada 24 horas com as coisas dessa terra. Então há uma luta. Há uma luta nos nossos pensamentos, há uma luta nos sentimentos. Nós pensamos, nós questionamos para determinar. A nossa mente é uma batalha tremenda, que trava constantemente. E nós precisamos estar atentos a tudo isso, porque envolve também os nossos sentimentos, envolve as nossas emoções. Muitas vezes nos movimenta e nos leva a falar coisas que agradam a Deus e coisas que desagradam a Deus, a pensar coisas que glorificam a Deus e a pensar muitas vezes coisas que não glorificam a Deus, que podem entristecer o Espírito Santo, a tomar atitudes que muitas vezes não agradam a Deus e tomar atitudes que glorificam o nome do Senhor. Por isso, quando Paulo está falando, não é só o seu espírito, mas a sua alma. Eu quero dizer, caminhando para fechar essa palavra, eu quero dizer que nessa manhã o Espírito Santo está aqui para renovar a tua alma. Aleluia! Aleluia! E Ele está renovando agora a tua mente. Ele está indo agora na tua mente. Ele está te ajudando a organizar os teus pensamentos. Aleluia! Aleluia! A palavra de Deus diz, aleluia, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que eu possa compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu tenho que renovar o meu entendimento, eu tenho que renovar os meus pensamentos. Paulo vai dizer, mas buscai as coisas que estão de cima, primeiramente, aonde Cristo está sentado nas regiões celestiais. Quando você pensa nas coisas do alto, dificilmente você entristece o Espírito Santo, porque você está conectado com Deus. Não que você seja perfeito ou melhor do que os outros ou mais espiritual, mas quando você começa a conectar a tua mente, quando você começa a buscar o Senhor com a tua mente ligada com Deus, a tua mente é renovada, a tua mente funciona melhor, a tua mente é fortalecida. E tem mente sendo renovada aqui, tem pensamento sendo renovado aqui. No Salmo 139, o salmista vai dizer: sonda-me, conhece o meu deitar, conhece o meu levantar, aleluia, esquadrinha o meu caminho, esquadrinha os meus sentimentos. Senhor, eu quero estar mais vigilante, Senhor, eu quero estar mais ligado, Senhor, eu quero te adorar. Senhor, eu quero, Senhor, te glorificar. Senhor, eu quero me encher do teu Espírito. E aí ele começa a sondar, ele começa a investigar, ele começa a entrar no íntimo. Tem uma desorganização emocional, ele vai lá, ele começa a trabalhar, ele vai trabalhando nas emoções negativas, ele vai trabalhando naquelas coisas que despertam pensamentos do passado.
pensar no presente e se julgar incapaz. Muitas vezes, quando você entra na presença de Deus, Ele vai te renovando, Ele vai te renovando. E nessa manhã eu quero te dizer, Ele está entrando no teu complexo, Ele está entrando naquilo que é complexo, Ele está entrando naqueles níveis de inferioridade. Ele está, meu Deus, olha, o laço que Deus muitas vezes corta pode ser externo, mas eu não sei porquê, pastor Lucas, mas o Espírito de Deus está mandando dizer, profetizar nessa manhã, que laços internos o Senhor está desfazendo. Laços externos, muitas vezes, todo dia o Senhor está fazendo, mas tem laços que nós, Rosinha, não conseguimos ter o discernimento para ter uma compreensão, e estão sendo formados dentro de nós, e isso é que nos trava. Isso é que nos trava. Isso que forma emoções ruins que podem trazer enfermidades. E o Senhor está mandando dizer: eu estou renovando a tua mente, eu estou entrando dentro de você agora, e eu estou jogando por terra esses males, isso que te prejudica, isso que te incomoda, isso que te joga para baixo, isso que está trazendo insegurança. Há um renovo de Deus aqui nessa manhã sobre a minha e sobre a sua vida. Aleluia. Sejam plenamente conservados o teu espírito, a tua alma e o teu corpo. Bata no peito e diga: o meu corpo é o templo do Espírito Santo. Quem habita nesse corpo é o Espírito Santo de Deus. E eu tenho que a cada dia cuidar desse corpo. Eu tenho que cuidar desse corpo, porque esse corpo não é meu, não me pertence, pertence ao Senhor. E o inimigo ultimamente tem se levantado para atacar a mente, para atacar o nosso espírito, para que o nosso corpo fique fragilizado, para que o nosso corpo venha a ter enfermidades. Mas eu quero te dizer uma coisa: quando você cuida da tua alma e cuida do teu espírito, você também entende que precisa cuidar do teu corpo. Deus vai te dando sabedoria, e você vai cuidando, você vai tratando, você vai cuidando. Aleluia. Eu estou falando aqui, e o Espírito de Deus está mandando te dizer: eu estou renovando o teu corpo. Irmãos, eu estou sentindo aqui uma unção para declarar para você que o teu corpo também, que é templo do Espírito Santo, você tem responsabilidade de administrar esse corpo, de cuidar desse corpo. Você pode fazer um exercício, você pode ter uma boa alimentação, você pode ter noites de sono reguladas. Deus te deu sabedoria. Eu vou te dizer, o Espírito de Deus manda te dizer: eu estou te dando sabedoria, estou te lembrando, eu estou te dando sabedoria para você cuidar do seu corpo. Sabe por quê? O seu corpo não é máquina, o meu corpo não é máquina, como se estivesse trabalhando o tempo todo, como se estivesse em movimento o tempo todo. Se você ficar pensando demais, se você ficar se movimentando demais, se você ficar multiplicando as atividades demais, sabe o que pode acontecer? Pode dar uma estafa. Sabe o que pode acontecer? Um problema cardiovascular. Aí depois alguém vai dizer assim: ah, mas Senhor, mas